Queria, em primeiro lugar, agradecer o Flávio e o Peter por esse convite de estar juntos, de poder falar sobre um trabalho que, para mim, é um trabalho muito importante, muito relevante, que é o trabalho da Denise Milan, que eu conheci nesse processo de preparo da 33ª Bienal de São Paulo, e que eu acho que, de alguma forma, virou um dos highlights dessa edição, né? Enquanto o apego popular e a quantidade de pessoas que assistiram. Então, é um grande prazer saber que a galeria agora passou a representar a artista e também sou bem feliz de poder estar nessa tarde junto com o Júlio Lanman, com a Mariana Berenguer, que são duas pessoas que acho que têm uma relação profunda, não só com o trabalho artístico da Denise, mas também com o próprio material com o qual ela trabalha, que seria a pedra. Esse projeto que chama Luzes. Então, é um momento que eu acho que você ainda não abraçou a pedra completamente como forma, mas aqui já tem alguns inícios, né, desse pensamento, principalmente sobre a luz. O que é interessante da exposição Luzes, é a minha primeira exposição individual numa. Dessa exposição, eu estava no começo fazendo assemblagem mesmo, juntando objetos que já existem. E a luz passa a ser um leitmotiv, ele passa a ser uma via condutora. Por causa da exposição Luzes, eu vou chegar no cristal. Porque chegou uma pessoa e falou assim: Denise, você já trabalhou com cristal? Eu falei, mas por quê? Não, porque o cristal é um grande condutor de luz. Através da exposição Luzes, eu vou entrar no reino mineral. E o cristal vai ser o condutor. Então, Luzes é o início mesmo dessa via que vai se estender agora ao longo da vida. Eu queria passar para a próxima imagem, que é uma exposição que justamente foi realizada em Nova York, no PS1, que hoje faz parte do MoMA, que é essa exposição Garden of Light, que é um projeto onde essa ideia de luz se encontra já com as pedras. E eu estava justamente nessa transição, eu estava saindo da exposição Luzes, tinha conhecido os cristais e, de repente, o cristal, a pedra, ela era tão perfeita já em si, que a minha pergunta era muito assim: o que eu posso acrescentar em algo que já a criação trouxe com tamanha perfeição? Primeiro é o mito do Brasil. A Ilha Brasilis, ela nasce como essa pequena ilha, inclusive ela estava dependurada lá, e o Garden of Light, que é esse jardim de luzes, que é o Brasil. Quer dizer, que anos depois é o que vai aparecer na Bienal, mas aqui, primeiro, ela surge como um mito. O cristal, ele é a metáfora da pedra mesmo, como penetrar nela. Mas por que o mito? Porque o Brasil não é o país das pedras. O Brasil foi descoberto por causa de todos os viajantes que aqui chegavam, a busca dessa riqueza. E quando ela acontece no PS1, foi muito bacana o que aconteceu, porque foi uma exposição que ela causou muito impacto. E era engraçado, porque eu era muito iniciante na questão da luz e do cristal, eu mesmo botava os fios, foi tudo muito primitivamente feito. Mas aquela exposição, ela trouxe mesmo esse lugar do mito. A metáfora do cristal surge ali. Então, esse jardim, de alguma forma, já é o Éden, que é esse Brasil imaginado, né? Esse lugar de pedra, mas que, ao mesmo tempo, é uma realidade, né? Um país com uma grande riqueza de pedra, e a gente vai voltar nisso na Ilha Brasilis. Agora, eu queria, continuando, assim, essa pesquisa da luz e das pedras, você participou já de várias bienais de São Paulo. Então, eu queria trazer a imagem da 21ª Bienal, que tem esse projeto onde já essa pedra, essa luz está muito integrada já de uma experiência, vamos falar, quase que arquitetônica. Era a integração da Bienal com o MAC. E era quase que uma rua. Essa obra eu fiz com a Ari Pérez, foi em 1991. Era a curadoria do João Cândido, me lembro bem. É que eu estava sempre em busca da caverna, sempre aquela caverna, porque é o lugar da origem, é o lugar da gênese, é o lugar onde tudo nasce. Que ela ficou como um teatro, totalmente cênica. E as pedras, elas quase que vibravam, trazer um pouco aquela respiração mesmo, da pessoa olhar para o chão. Por quê? Debaixo do nosso chão, uma vida pulsa. Ela também causou um burburinho, virou um momento
importante naquela Bienal. Era como se ele estivesse quebrando ali na hora, aquele asfalto rasgava ali, né? Pulsava assim e rasgava. Então, você via mesmo. Aí, nesse trabalho, você já está com a pedra como protagonista. Ela está num estado bastante puro. Eu queria falar sobre um projeto que você realizou no 2003, chama Méfrica, onde já a pedra ela tá nua, presente, sem iluminação, já ele está num estado mais, vamos falar, mais natural. E, ao mesmo tempo, começa uma coisa que eu acho que você vai desenvolvendo no trabalho, que é tipo uma narrativa. Você já começa a atribuir umas características para as pedras, de alguma forma narrativa. Esse ideário que eu sempre vou em busca, quer dizer, desse ponto em comum, e que é a grande pedra azul. Ali, o basalto é a coluna vertebral, que é, no fundo, a cordilheira mesoatlântica que sobe. E é lindo porque ele marca a direção do Brasil, norte a sul, né? Desde Fernando de Noronha até a América do Sul. Eu fui em busca de ametistas com formas humanas, porque eu sempre busquei aquilo que nos aproximasse, porque pedra pode ser pedra, mas para mim, pedra ganhava sentido na medida em que ela parecia com a gente. Então, se ela parecia com a gente, ela tinha quase que um drama parecido com os nossos. E eu olhei e falei assim, nossa, aqui está nascendo mesmo uma família de ametistas. Quando eu falei família de ametistas, eu vi todos. E daí isso vai me impulsionar a entrar na narrativa de um jeito mais profundo, porque daí eu fui entendendo como que tinha um viés onde tinha uma convergência entre o mundo mineral e o nosso mundo. Que eu acho que aqui você está justamente falando sobre isso, né? Isso dá uma ideia de uma estrutura, já de uma narrativa dinâmica, né? Entre as pedras estão, ao mesmo tempo, já estão começando a representar processos mais amplos, né? Isso que você está falando, né? Da ametista encarnando, de alguma forma, umas outras leituras mais cósmicas, né? Mais maiores, de uma outra dimensão. Vamos passar, Denise, justamente esse assunto de drama está no seguinte trabalho, que é a Ópera das Pedras, que eu acho um conceito altamente chocante, num sentido muito positivo, né? Fazer uma ópera sobre pedras, mas que eu acho que é um trabalho que, de alguma forma, esse processo que você falou, que o cristão, na verdade, é um processo quase bélico, né? Um processo de luta, de supervivência, né? De drama, é um processo dramático, que é uma coisa que para a gente é difícil imaginar, porque é um drama numa temporalidade na qual a gente é absolutamente insignificante, porque uma cristal demora, sei lá quantos milhões de anos em se fazer, mas nesse trabalho você, de alguma forma, tenta dramatizar, né, e colocar esse drama de uma linguagem simbólica. Aí foi um dos processos mais divertidos que eu já passei na minha vida, divertidos e difíceis. Daí fechamos o meu estúdio e tinha uma equipe de jovens cineastas, bárbaros, porque para eles também era difícil. Como é que, Denise, isso aí vai demorar anos, como é que você vai fazer? Você nunca fez cinema? Eu falava assim, olha, calma. A pedra vai conduzindo qual é o próximo passo. E, de fato, quer dizer, o genial, o Gabriel, que foi aparecendo os personagens. Então, por exemplo, a Madonna, então, com aquela forma de Madonna, de cantora mesmo, de ópera, ela surgiu enquanto a gente estava construindo. O Sol Ser, que é esse sol, que eu diria que é a via da superação, é aquela estrela guia que leva a gente a superar os obstáculos, e que é a esperança também, quer dizer, esse épico, ele aponta para quê? Para a esperança. E o drama da matéria, quer dizer, o basalto e o quartzo, toda essa luta para ver quem vai ocupar o quê? Uma bolha de ar. Mas era uma luta, porque a resistência, né? A pessoa vê a pedra como um ser humano, era em todos os layers, vamos dizer. Né? Desde o garimpo, desde a caverna, até os cineastas, quer dizer, uau! Né? E todo mundo brincando, quer dizer, todo mundo fala, mas como pedra fala? E as pedras cantaram na Ópera das Pedras.